Está pautado para essa quinta-feira no STF a decisão sobre prisão em segunda instância, e alguns dos ministros do Supremo já manifestaram serem contrários que o réu venha cumprir pena após esta. Mas a opinião que eles manifestam agora não era assim. Por algum motivo misterioso, eles mudaram radicalmente as suas posições. Veja você mesmo o que eles diziam anteriormente. Ok. Como que o senhor enxergou a reação do meio jurídico ao posicionamento do Supremo sobre a questão da prisão em segunda instância? Eu sempre tive comigo que não era necessário aguardar o recurso especial junto ao Superior de Justiça, nem o extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, há 2 anos atrás eu levei esse tema ao plenário do Supremo Tribunal Federal, num caso relativo a Luiz Estevão, que foi condenado e estava já com mais de 26 recursos só no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Quando eu recebi o processo em meu gabinete, ele estava naquele dia, era o último dia para decidir, porque no dia seguinte já haveria a prescrição. Ou seja, se eu não tivesse tomado uma atitude drástica de entender aqueles recursos protelatórios, o que foi confirmado pelo colegiado, ele estaria solto, porque teria prescrito através deste artifício de inúmeros e inúmeros recursos. Então eu penso que essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi correta, porque havendo já os juízos ordinários que julgam o fato, os tribunais superiores julgam a legalidade. Ele não julga se o fato ocorreu ou se o fato não ocorreu, ele julga a legalidade. A não ser naqueles casos em que originariamente o Supremo tem que julgar, que são os casos chamados de autoridades com foro de prerrogativa de função, como os parlamentares e os ministros. Pois bem, mas nos casos normais, o que ocorre? Um juiz na sua cidade, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, no seu estado, na sua região, é que analisa se o fato ocorreu, se o fato não ocorreu, se houve culpa, se não houve culpa. O que os tribunais superiores decidem? Se aquilo ocorreu dentro da legalidade. E 98% dos casos, 99% dos casos, aquilo ocorreu dentro da legalidade. Então, a execução imediata não vai impedir, por exemplo, ainda a análise dos habeas corpus, que nós julgamos sempre no Supremo Tribunal Federal, depois de já passar pela instância do Superior de Justiça, depois de já passar por um tribunal local e de um juiz de primeira instância. Então, nós temos hoje enormes mecanismos de proteção ao acusado, garantindo a ampla defesa. O Brasil é um dos países no mundo que mais garante ampla defesa, até porque nós passamos por 2 períodos de governos autoritários, que foi o período Getúlio Vargas do Estado Novo de 37 a 1945 e depois o governo militar de 1964 a 1985. Com isso, a Constituição de 88 criou mecanismos enormes de proteção à defesa do cidadão. E nós temos isso e o judiciário sempre está aberto à decisão. Eu mesmo recebo em torno de 10 a 15 habeas corpus por dia em meu gabinete para análise. Se identifica-se ali uma ilegalidade, nós decretamos essa ilegalidade. Mas a verdade é que 90% dos casos, e muito mais do que isso, são casos que ocorrem dentro da normalidade. Durante esse prazo de quase 30 anos, em 75% do período de vigência da Constituição de 88, prevaleceu, como prevalece no atual momento, prevaleceu a possibilidade da execução provisória. Da mesma forma, em 71% dos ministros desta Corte que atuaram desde 88 até hoje, são 34 no total, 71 ministros sempre foram favoráveis, 71% dos ministros foram favoráveis a esse posicionamento. 9 ministros, de 88 até hoje, de todos que atuaram, 9 ministros é que consagraram o posicionamento anterior, que vigiu durante 7 anos. E mesmo desses 9 ministros, 4 inicialmente adotavam a possibilidade de prisão, da execução provisória de prisão. Olha, obviamente, a interpretação constitucional, ela não é feita com base em estatísticas. A maioria, nem sempre, a posição da maioria é melhor do que a da minoria, mas é importante se colocar que não só seja quase 3/4 o tempo de vigência da Constituição, quase 3/4 dos ministros
que compuseram e compõem essa corte desde 88, sempre defenderam a possibilidade de prisão, da possibilidade de execução provisória da pena em segunda instância. Como poderíamos dizer que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que simplesmente está aplicando o posicionamento dessa corte é ilegal, é abusiva? Nós não podemos presumir que decisão de primeiro e depois de segundo grau, que elas são erradas, sob pena de subverter o ordenamento jurídico. Todas são erradas. Quem tem cognição plena errou. Não. Se houver erro, se corrija. Se houver abuso, os tribunais superiores podem dar uma medida cautelar. Mas não se pode, eu repito, e novamente, pedindo vênia às posições de contrário, entendo que não se pode transformar os tribunais de segunda instância em tribunais de passagem somente. Não se conhece, no mundo civilizado, um país que exija o trânsito em julgado. Em princípio, se diz que pode-se executar a prisão com a decisão de segundo grau. E nós sabemos da nossa experiência. Amanhã, o sujeito planta, num processo qualquer, embargos de declaração, e aquilo passa a ser tratado como rotina, a despeito do processo ainda não transitou em julgado, vamos examinar, e daqui a pouco sobrevém uma prescrição, com todas as consequências. E o quadro de impunidade. Não há nenhuma dúvida de que a realidade mostra que nós precisamos, sim, levar em conta não só o aspecto normativo, que, a meu ver, legitima a compreensão da presunção de inocência, nos limites aqui estabelecidos a partir do voto do relator, como também, e aqueles que o acompanharam, como também levar em conta a própria realidade que permite que exigir o trânsito em julgado formal transforme o sistema num sistema de impunidade. E o procurador Ailton Benedito, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da PGR, foi ao Twitter comentar o julgamento no STF, marcado para começar nesta quinta-feira, sobre a prisão de condenados em segunda instância. Ele disse o seguinte: bandidólatras e democidas, para livrar seus criminosos de estimação, propagam a mentira de que há encarceramento em massa de inocentes, mas para acabar com a prisão em segunda instância, mentem que a impunidade decorrente beneficia apenas meia dúzia de criminosos de estimação. E o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, sintetizou o sentimento de uma grande parte de brasileiros que não toleram mais tanta impunidade no país, dizendo que o fim da prisão em segunda instância beneficiaria, no fundo, os criminosos de colarinho branco e os corruptos. Não tem essa contabilidade. No Brasil há um certo hábito de se estudar estatísticas de um lado e do outro, acha-se muito sem ter procurado. Eu acho que vai haver um impacto negativo grave. Não saberia quantificar os que são criminosos violentos, em muitos casos se justificará a manutenção da prisão preventiva. Então, no fundo, o que você vai favorecer são os criminosos de colarinho branco e os corruptos. Obrigada, ministro.